Fala galera do xadrez, aqui é Samuca do canal Xadrez Todo Dia. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre desenvolvimento de jogo. Para quem quer evoluir seu rating ou está começando, lhes darei aqui dicas preciosas sobre como ter um jogo mais consistente e aproveitar melhor os erros de seus adversários, beleza? Esse foi um jogo curto com apenas 20 lances, saí com peão dama, buscando o controle do centro. As pretas fizeram peão E6, abrindo linhas para dama e bispo. Nesse ponto resolvi fazer o lance peão C3, evitando o ataque do bispo em B4 e com ideias de peão E3, bispo D3 para controlar as casas brancas. Aqui as pretas saíram com o cavalo para C6, o que não é um lance muito bom nesse momento do jogo, pois o cavalo aqui tem apenas 5 casas para ir e 2 delas estão marcadas por peões. Lá vai a primeira dica. Pense sempre no próximo passo do seu adversário. Isso fará você errar menos e dará menos oportunidades para o seu adversário progredir no jogo. Porque, veja bem, se eles fazem um lance cavalo F6, eles estariam impedindo o desenvolvimento do meu peão para E4, se fosse essa a minha intenção, é claro. Dessa forma, avancei com meu peão para E4, já dominando o centro do tabuleiro, e aqui vai a segunda dica. Na abertura, ou se preferir durante o jogo todo, sempre que for desenvolver suas peças ou abrir linhas, verifique se não há ameaças ou garanta que suas peças estejam protegidas para que você não perca peças por descuido. Vou deixar aqui no card uma playlist de golpes de abertura para você punir os erros dos seus adversários. Dá lá uma conferida que vale a pena, beleza? E isso nos leva à terceira dica. Tenha um objetivo ao fazer seus lances. No xadrez, vence aquele que erra menos. E se você joga de forma descuidada ou até mesmo aleatória, permitirá que seu oponente cresça no jogo. Após sair com meu peão, as pretas responderam com o cavalo F6, o que já não é tão bom aqui, pois o cavalo é facilmente expulso com o peão E5. Mas aqui achei melhor desenvolver meu bispo, protegendo o peão de E e começando a preparar o roque. Em seguida, as pretas jogaram E5, ameaçando o meu peão de D e controlando a casa de F4. Daí joguei peão D5 para expulsar o cavalo. Agora aqui tem um detalhe. O cavalo tem apenas 2 casas para ir, que é B8, voltando ele para a posição inicial, e E7, fechando o bispo e a dama. E ainda assim seria o melhor lance, pois se cavalo A5, ele fica sem casas de fuga com o ataque do peão em B4. As pretas então resolveram recuar o cavalo para B8, e aqui desenvolvi meu cavalo para F3, atacando o peão vulnerável de E. As pretas avançam com o peão de D, protegendo o peão vulnerável e abrindo a diagonal para o bispo de casas brancas, e aqui fiz peão H3, impedindo um eventual ataque do bispo. As pretas responderam com o peão C6, ameaçando o peão de D e abrindo a diagonal para a dama. Aqui no oitavo lance eu fiz o roque, o que não é muito, pois ainda estamos na fase de abertura, mas acho que vale a pena dar essa dica. Um dos conceitos de abertura é agilizar o roque, para que o rei se afaste do centro e vá para a proteção. No entanto, dependendo do desenrolar do jogo, aqui vai a quarta dica. Escolha o momento mais apropriado para realizar o roque. Não se deve iniciar um jogo pensando em que momento deverá ser feito o roque, pois dependendo de como a partida aconteça, talvez nem seja necessário fazê-lo. Eu decidi fazer o roque nesse momento por 2 motivos. O primeiro é, senti que meu jogo já estava sólido o suficiente, o que me daria a possibilidade de reagir ao próximo passo das pretas sem comprometer meu jogo. E, segundo, no meu ponto de vista, as pretas capturarem o peão de D não seria um bom negócio, pois abriria a diagonal do rei, possibilitando o eventual ataque das brancas. Mas foi justamente isso que as pretas fizeram, capturar o peão de D, pois ficou vulnerável após o roque, fazendo com que a máquina considerasse o melhor lance, pois aumenta a pressão na casa de E4. Tomei de volta em D5, e aqui meu peão está aparentemente vulnerável ao ataque do cavalo. Mas antes de falar disso, vamos voltar aqui ao lance anterior. As pretas aqui estão com boa posição, pois se o peão de D fizesse a captura em C6, as pretas poderiam tomar de volta com o peão de B, mantendo o controle das casas da quinta linha e abrindo espaço para o bispo. Então não seria uma má ideia fazer peão G6 e fianquetar o bispo para poderem fazer o roque ao invés de tomar o peão de D. Após tomar de volta o peão de D5, as pretas cometem o primeiro erro grave ao capturar o peão com o cavalo. Você consegue enxergar o golpe aqui?
Dá uma pausa e deixa aí nos comentários e aproveita também já para deixar aquele like, beleza? Se alguém falou bispo B5 cheque, já ganhou um like, hein? Aqui temos um ataque descoberto ao cavalo com o cheque do bispo. As pretas jogaram bispo D7, propondo a troca. Toma, toma. E aqui ganhamos um cavalo de graça. A melhor defesa para as pretas seria cavalo C6, pois se as brancas cometessem o erro de capturar o cavalo primeiro para dar cheque novamente, o peão protegeria o ataque da dama em D5 ao capturar o bispo. Então, se cavalo C6, o correto seria capturar direto com a dama. Vamos lá para a próxima dica. Cuidado com a ganância. Antes de qualquer captura, pare um pouco e veja se isso não deixará sua posição no jogo vulnerável a ataques. Após a tomada do cavalo, as pretas jogaram cavalo F6, talvez pensando em rocar grande. Aqui fiz o lance cavalo G5. Apesar de ter sido considerado uma imprecisão, este lance abre oportunidades para alguns temas, como os que marquei aqui na tela. Tudo dependeria dos próximos passos do adversário. Mas aí resolveram fazer o lance dama F5. Aqui eu percebi que o jogador já estava perdidaço no jogo, pois para mim foi um lance completamente aleatório, uma vez que o cavalo estava protegido pelo bispo e se a intenção era o ataque na ala da dama, não havia nada o que fazer lá. Eu poderia daqui avançar com o peão de F, propondo uma troca de peões abrindo um ataque descoberto na dama. Enfim, foi uma perda de tempo para as pretas. Então a próxima dica é: planeje. Se você tem problemas para desenvolver seu jogo, comece a trabalhar os seguintes pensamentos. O que eu devo jogar agora? Como meu adversário pode reagir quando eu fizer esse lance? O plano ele precisa ser conciso, já pensando também nos acertos do adversário, pois a gente não pode esperar que o adversário caia em todo golpe que a gente tentar aplicar. Com isso, resolvi levar meu cavalo para A3, com a intenção de colocar mais uma peça para o ataque. Se o lance fosse D2, entregaria meu cavalo de G, pois bloquearia a defesa do bispo. As pretas responderam com bispo E7, abrindo espaço para o roque pequeno também. Para minha surpresa, cavalo B5 foi considerado brilhante, olha só. Se você não deu seu like até aqui, acho que esse lance vale uma curtida, não é não? Com cavalo B5, estamos ameaçando um duplo com cheque no rei e ameaçando a captura da torre em A8. As pretas resolveram então fazer o roque pequeno para poder escapar do tema do duplo. Aqui capturei em D6, mas por que não jogar C7? Se cavalo C7, apenas faria com que a torre saísse para ameaçar o cavalo, o que seria uma perda de tempo para mim, pois seria necessário devolver o cavalo para B5. E aqui as pretas dão mais uma abertura com o lance dama para D7, pois agora temos 3 peças fazendo pressão em F7. Joguei então cavalo de G para F7, ameaçando o cheque descoberto caso eles não capturassem com a torre. E para minha surpresa, as pretas jogaram dama C7. Esse foi de longe o pior lance do jogo no meu ponto de vista, pois aqui abre oportunidade de mate em 3. Você consegue enxergar onde está o mate? Enquanto você deixa aí seu comentário, vou dar mais uma dica. Desenvolva seu repertório de jogadas. Estude padrões de jogo, pois conhecer temas e golpes ajudará bastante a desenvolver sua visão de jogo e reconhecer padrões quando surgirem. No entanto, volto a repetir o que disse em vídeos anteriores. Aprenda os golpes, mas não faça do seu jogo uma eterna tentativa de vencer apenas usando eles, pois isso limitará seu crescimento. Conhecer golpes e temas de ataque, defesa e mate é crucial para poder reconhecer padrões e saber como proceder quando isso ocorrer. E aí, encontrou o mate? Se você respondeu cavalo H6, você acertou. Com esse lance, forçamos o rei para H8 com cheque duplo. Em seguida, sacrificamos a dama para poder prender o rei e logo após, cavalo F7, mate. Só cuidado para não fazer tudo isso e no último lance descobrir que F7 estava protegida, beleza? Eu vou fazer aqui um adendo, podemos até considerar isso como dica, não sei. Mas tenha em mente que um erro leva a outros erros, pois ao fazer um lance errado, você estará criando oportunidades para o seu adversário. Podemos até dizer que esse jogo foi jogado inteiramente em cima dos erros cometidos pelas pretas desde o lance C6, lá no comecinho do jogo. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Acho que esse foi um jogo bem instrutivo, explicando principalmente como aproveitar os erros do seu adversário, pois ele mostrou muito pra gente o que não se deve ser feito. E se você gostou, já sabe, dá aquele like, se inscreve e compartilha para dar aquela força pro canal
e não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Então é isso, gente. Até a próxima. Aquele abraço e valeu!